Aí tem muitas outras opções, né? Por exemplo, visualização de espirais para indicar séries temporais que têm comportamento cíclico. Então, imagina isso aqui era um gráfico de série temporal, como se fosse um gráfico de barras, né? Vários valores. E aqui foi ele ciclicamente. Então, você vê que o padrão se repete. Você tem partes escuras e partes claras com dados. Então, você consegue evidenciar padrões cíclicos. Tem uma série de variações aqui, pode colocar mais de uma cor, pode colocar ícones ali para indicar que um evento aconteceu num certo momento. Então, é muito... Aqui eu já falei desse aqui, exemplo da Fernanda Viegas, lá do Wikipedia, né? Esse aqui é um gráfico muito interessante, assim, muita gente não gosta dele a princípio, porque ele é muito denso, mas ele resolve um problema que é difícil de ser resolvido. Imagina que você tenha 60 ou 100 ou 200 séries temporais. Um gráfico de linhas só não resolve, certo? Imagina, 60 linhas plotadas uma em cima da outra. Muito difícil. Imagina o segundo problema. Eu tenho linhas assim. O que vai acontecer? Ocupa muito espaço. Então, se eu tiver isso aqui, piorou minha vida. Aí, o que eles fizeram? Usaram aquele princípio do Tufte, de que a gente deve maximizar a densidade de dados. Quer dizer, o usuário consegue identificar padrões, pode colocar muita densidade lá. Aí, olha a ideia que eles tiveram. Primeiro, eles fizeram o seguinte, espelharam o gráfico. Então, se eu cortar esse gráfico aqui ao meio, no eixo X, e espelhar ele, e colorir isso aqui de vermelho, o que vai acontecer? Vai virar isso aqui. Entender? Então, aí já é alguma coisa que pode complicar, sim, a percepção. Porque, afinal, o valor que era negativo passou para o setor positivo do gráfico, mas mudou de cor, virou vermelho. Né? É isso aqui. Então, eu já gastava isso aqui de espaço, estou gastando metade. Isso é uma opção. Para resolver esse problema dos picos aqui, dos vales também, o que ele fez? Por exemplo, cortou no meio e sobrescreveu isso aqui, colocando uma intensidade de cor maior. Por exemplo, pegou esse pico aqui, colocou aqui. Pegou esse, colocou aqui. Entendeu? É estranho. Aqui, tá vendo? Então, aí ele já dividiu o tamanho do gráfico, que era, por exemplo, 4 unidades, virou 1 unidade. É estranho. Não é nada tradicional, né? Muito estranho. E aí, ele faz vários experimentos de usabilidade, né? De percepção, com vários usuários e tal. E aí, ele corta 2 vezes, uma vez, né? Igual aqui, mas ele corta também 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Olha que coisa estranha. Então, aqui, não sei se vocês estão observando, tem 4 tons de vermelho. Por quê? Porque ele cortou em 4 e copiou todo mundo uma em cima da outra, colou. Entenderam a ideia? Então, assim, é nada tradicional, é muito estranho, realmente. Mas, o que acontece? Ele possibilita visualizar, igual esse caso aqui que eu coloquei, um número enorme de séries temporais, tudo junto. Tá vendo? Cada linhazinha dessa minúscula é uma série temporal e é um período muito longo de tempo. Tá? Então, o que acontece aqui? Existem várias técnicas que a gente pode usar para melhorar isso aqui, no sentido de ordenar de uma forma que faça sentido às séries temporais. Porque quando você tem dados, por exemplo, muito ordenados aleatoriamente, você vai ter uma coisa muito sem sentido. Mas quando você ordena e põe próximos as linhas parecidas, o gráfico tem outra cara. Então, a ideia disso aqui é que você pode identificar algumas exceções e alguns padrões. Por exemplo, aqui ó, tem um vermelho, tá vendo? Muito vermelho na linha quase toda. Ele é um tipo de exceção, que a maioria das linhas aqui tem um comportamento mais azul aqui. Né? Então, essa é aquela questão, né? Se o usuário é treinado para estudar um gráfico desses, ele entende que aquele valor ali vermelho é maior, ele entende que o vermelho é negativo, com um certo treino, ele é capaz de analisar esse tipo de gráfico e identificar padrões interessantes. Né? É claro que tem os contras e os prós. Né? Ele fez vários testes de usabilidade, mostrando que 2 faixas a pessoa reconhece bem o valor, mas depois de 2, 3, 4 vai ficando muito pior. E outra coisa, não é de forma nenhuma preciso em termos de quantidade.
Você olha esse vermelho aqui, você não sabe qual que é a quantidade dele. Você só sabe que teve um vale muito profundo ali, certo? Então, ele tem a vantagem de mostrar uma grande quantidade de dados, mas ele tem a desvantagem de perder em precisão, né, de algumas desvantagens. Bom, e aí, por fim, aqui tem um último exemplo aqui, que eu acho que nem vou passar muito profundamente nele, que é um exemplo de agrupamento de séries. Você usa um algoritmo de mineração de dados, agrupa as séries e exibe elas de uma forma que faça mais sentido para o usuário. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5 séries que tiveram comportamento parecido e muito diferente dessas aqui, por exemplo. Né? Então, você associa muito técnicas de mineração com visualização para melhorar o efeito da visualização. Só para a gente terminar, que eu já estourei todos os meus minutos aqui, acho que estou no fim. Eu fiquei devendo para vocês falar um pouquinho dos algoritmos, né? Então, por exemplo, uma visualização inspirada no diagrama de Venn, que é uma visualização de parte todo. Lembram disso? Visualização hierárquica, se tornou isso aqui, Tree Map. Já mostrei para vocês aquele exemplo da bolsa de valores, né? Parece muito bobo, muito simples. Bom, mas e como é que eu desenho isso aqui? Tem um algoritmo por trás para fazer esse particionamento. O que eu tenho é um conjunto de volumes ou um conjunto de valores, né? E eu quero particionar o espaço para colocar aquilo ali. E isso é um problema, que eu nem coloquei aqui, mas é um problema, assim, uma variação do bin packing, né? Um problema NP e tal. Então, são heurísticas que o pessoal vai usar para fazer. E aí, tem várias heurísticas. E aí que vem a parte dos algoritmos, né? Como é que a gente obtém uma composição interessante esteticamente. Por exemplo, primeira versão do algoritmo, mais simples, primeira heurística. Eu quebro aqui, eu olho o primeiro nível. Então, olha só, tinha uma área 12 por 8 para representar 16 unidades. Né? O meu nó A são 16 unidades e ele é o total de toda a árvore, certo? No primeiro nível, ele se quebra aqui em B, que tem 3 unidades, C, que tem 3, D, que tem 10. O que ele vai fazer? Escolher o maior lado, que é esse aqui, e cortar para acomodar aquelas 3 áreas ali, certo? Vai acontecer isso aqui. D tinha área 10, B e C tinha área 3. Cortei no lado maior. Aí o que ele vai fazer? Vai caminhar em pré-ordem aqui. Então, a partir do B aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Então, B3 tem essa área, eu vou cortar aqui na altura, que é o maior lado, para acomodar E2 E1 e F2. Cortar em 3, né? Cadê? Não, desculpa. Cortar em 3, F2 fica com 2 partes e E1 fica com uma parte. Entenderam a ideia? Chama Slice and Dice, essa é a heurística. Muito simples, muito rápido, muito, né? Faço mesmo. O C já não tem filhos, ok? O D eu vou cortar em 3. Aqui, se não me engano, eu vou cortar verticalmente, porque a altura é maior que a largura. Então, fez isso. Lindo, né? Muito fácil. Aí faz a mesma coisa, corta aqui no filho o S, né? Vai ser dividido, o H já terminou e o I vai virar 4 partes. Acabou. Lindo, né? Fácil. Bom, só que não funciona tão bem. Por quê? Porque no meu exemplo ficou lindo, mas olha só. Ele cai em casos muito degenerados, né? Então, quando você tem muitas ramificações, que é uma coisa bem frequente de acontecer, você vai ter isso aqui. Na primeira ramificação, olha, você dividiu ele assim. E aí você foi dividindo, e aí qual que é a desvantagem disso aqui? Várias, né? É muito mais fácil você ver uma área quadrada do que ver uma área esticadinha assim. E também interagir é muito difícil. Se você fosse passar o mouse em cima, quando você tem uns retângulos assim, é muito ruim para você achar ele com o mouse. Então, muitos algoritmos foram sendo propostos para provocar efeitos diferentes. Tá vendo? Então, visualização de dados não é só essa parte de fundamentos, usabilidade, não é só isso. Tem uma série de algoritmos que às vezes demandam estruturas de dados complexas, né, para quem gosta desses desafios, e para produzir esses efeitos. Né? Então, tem vários algoritmos diferentes que provocam efeitos mais quadrados. E aí, por fim, vocês já viram muito nuvens de termos, né? Aquelas nuvens que a gente mostrou. Várias palavras, os tamanhos indicam a frequência. Olha que diferença aqui. Aposto que vocês já viram opções dessas em sites, e sempre vai ter uma que é mais bonita, que vocês vão achar mais interessante, né? Então, essas aqui são bem feias, né? Por quê? Sobra muito espaço em branco no meio, as letras não se encaixam muito bem,
e tal. Às vezes, para implementar em HTML é legal, né? Porque aí você coloca os links lá e tal, mas não é muito bonito, né? Então, tem outras opções, tá vendo? Só que essa aqui ficou meio quadradona, né? Você vê que as palavras ficaram em blocos. É o gosto, né? E essa aqui é mais interessante, né? Eles já conseguem pôr palavras dentro de letras, né? Muito mais bacana, muito mais elaborado. Então, isso aqui surgiu, para quem usa LaTeX para escrever textos, surgiu do algoritmo lá do Knut, que ele fez aqueles algoritmos interessantes para justificar um texto de forma bonita, né? Então, ele justifica, não é igual o Word, né? Que larga aqueles buracos enormes no texto, ele faz uma justificação bonita. Então, esses métodos aqui são baseados no método de Knut, que usa programação dinâmica. Mas veio um pessoal e propôs esse negócio muito legal aqui, que chama Wordle, que fez muito sucesso, saiu, por exemplo, eu acho que esse aqui saiu, esse aqui eu coloquei a referência, né? Saiu no Boston Globe, sobre as campanhas, né? Na época da eleição lá dos Estados Unidos, da última, o que era parte não sei se era do plano de governo, do discurso, algo do tipo. Então, você vê o que os democratas e os republicanos falavam, né? Você vê que o Obama foi muito falado pelos dois grupos, né? Então, é muito bonito, isso aqui o pessoal usou para pôr em camiseta, usou para muita coisa, ficou muito famoso. E o algoritmo que está por trás disso é muito bonito também. Ele tenta colocar uma palavra num ponto aleatório, e aí, se não couber, ele tenta girar essa palavra, né? De acordo com o que o usuário permitir, se ele permitir qualquer grau ou apenas 90 graus, né? Tenta girar, não conseguiu, vai rodando assim numa espiral até conseguir. Aí parece muito simples, né? Você consegue implementar uma formulinha lá e faz essa busca no espaço. Mas essa busca de colisão aqui pode ser muito cara. Para você olhar se uma palavra colidiu com outra, isso pode ser muito caro. E isso acontece frequentemente em problemas de visualização. Imagina você está plotando um grafo, uma rede na tela. Você não pode deixar um nó ser plotado em cima do outro. Né? Então, em várias visualizações, você tem que cuidar disso. Nessa visualização que nós vamos fazer, o pessoal coloca as legendas de cada ponto, né, do filme, o nome do filme. Observe que eles não colidem. Né? Então, você tem que fazer uma verificação de colisão. E aí, o que eles fizeram aqui para ficar eficiente, é muito bacana, e é usado em outras áreas também, é o uso de uma quadtree. Então, o que eles fazem? Vou pular aqui e vou voltar. Eles pegam a letra, né, as letras das palavras e cortam, né, os pixels e distribuem isso aqui numa árvore quaternária, tipo esse exemplo aqui. Olha o que esse exemplo aqui faz. Eu tenho uma área útil onde eu quero plotar alguma coisa. E os pixels estão aqui, pretinhos. O branco quer dizer que não tem nada, né? Então, como é uma árvore quaternária, eu divido essa área aqui em 4. Essa é a área 1, essa é a 2, essa é a 3 e essa é a 4. Certo? Então, na minha raiz, eu tenho 8 por 8, vai se dividir em 4 quadrantes, cada um de 4 por 4 pixels, né? Então, no quadrante 1, observa que eu não tenho ponto nenhum. Então, não preciso nem ter nó. Posso parar aqui por enquanto. Mas eu deixei um nó branco para indicar que não tem nada. No quadrante 2, eu tenho algum pixel. Então, eu vou indicar que ele é cinza, porque ele tem alguns filhos. E aí, aqui eu vou ramificar, dividir em 4 aqui, né? Para depois especificar áreas de tamanho 2 por 2. Entendeu? Então, onde tem pixel, é preto. E onde não tem, é branco ou não tem filho, que né, fica bem eficiente. Então, um nó branco aqui é um nó folha, não vai ter filho nenhum ali. Um nó preto um nó preto também vai ser folha, porque ele é o pixel já, né? Mas um nó cinza, ele tem filhos, né? Brancos e pretos. Então, por que isso vai ser legal? Porque na hora que eu for inserir um ponto, vamos supor que eu vou inserir uma letra aqui. Quero inserir uma palavra nesse ponto. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou comparar com todos os pixels de todas as palavras que já existem na minha visualização? Não. Eu vou caminhar na árvore e aí eu vou descobrir já com um passo aqui que não tem ninguém ali que eu posso pôr ela ali dentro. Então, se a caixa que preenche, isso aqui são as bounding boxes, né? A caixa que preenche o meu texto, se ela couber naquele espaço, eu posso inserir ele ali. E eu faço isso de forma muito eficiente, né? É claro que eu vou fazer uma estrutura de dados mais complexa, né? Implementar uma estrutura de dados e tal, mas isso é muito útil porque fica muito mais eficiente, né? Essa busca e esse tratamento de colisão. Então, é muito interessante. Tem algoritmos bem variados para vários problemas e o que a gente vai trabalhar na aula prática
É um exemplo de visualização que está passando no livro aí de exemplo, para quem não viu, depois dá uma olhada. Nós vamos usar essa ferramenta Processing, que é uma linguagem de programação que nos permite fazer animações, pegar interações e plotar objetos visuais. E aí, isso aqui é o ambiente, nós vamos ver amanhã, né? Como fazer para desenhar coisas, para animar as coisas na tela e tal. E esse aqui é o ambientezinho que a gente vai usar, né? E esse aqui é o exemplo da visualização que a gente vai fazer, tá? A gente vai baixar um arquivo texto com vários filmes, como está no livro. Cada filme tem uma pontuação dada pelo público e uma lucratividade lá, né? Quanto de lucro que aquele filme deu. E aí a gente vai plotar os filmes aqui para ver, né, quais filmes estão acima da média, abaixo da média de lucratividade ou de qualidade. E aí ele vai ser interativo, de forma que a gente passe o mouse aqui e veja qual que é o filme, ou passe o mouse na legenda e ache todos os filmes daquela legenda. É algo bem simples, não envolve esses algoritmos de posicionamento nem nada, mas a gente vai aprender a desenhar alguma coisa na tela e a interagir com esses objetos, tá?